Chegou o momento da oração. Provavelmente foi nesse lugar em que Jesus orou por você e por mim. Eu quero agora orar por você e por sua família. Oremos. Querido Pai Celestial, esse é o momento em que, na Tua presença, eu quero apresentar cada pessoa, cada família, cada casal, diante desta árvore, tocando nesta árvore, em que Jesus um dia tocou, em que Jesus um dia chorou e derramou sangue, em que um dia Jesus tomou uma decisão de morrer por nós na cruz. Ó Pai, eu venho aqui para apresentar ao Senhor essas pessoas que também tomaram hoje uma decisão. Ó Deus querido, toca essas vidas, toca este coração, abençoe este homem, esta mulher, esta família. E que assim como Jesus um dia nesse lugar decidiu por nós, que nós possamos agora decidir por Jesus e andar nos Teus caminhos. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos por tão grande amor e por tão grande salvação. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Que maravilha! Eu estou aqui no Mar da Galileia. Eu estou aqui no local muito significativo, onde muitas coisas incríveis aconteceram com Jesus e os seus discípulos. Ocorreram coisas maravilhosas antes e depois da ressurreição nesse lugar. E agora quero conversar com você um pouco sobre tudo isso que aconteceu aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, está escrito: caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Passado
adiante ou passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Na verdade, nós encontramos aqui um chamado. Jesus chamando discípulos. Entre eles, eu quero destacar 2, Pedro e João. Esse chamado que Jesus fez a eles aparece na Bíblia em outras partes também, porque o chamado é um chamado para todos, não apenas para os 12, não apenas para 4, mas para todo ser humano, inclusive para você e para mim. Na verdade é o seguinte, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós encontramos uma citação que aparentemente não tem nada a ver com a Galileia, aparentemente, mas na verdade tem tudo a ver. Apocalipse 12, verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Veja que essa citação que aparece no Apocalipse mostra uma mulher. Você sabe que em profecia, mulher significa igreja, significa o povo de Deus. E essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. É, na verdade, uma descrição simbólica da igreja de Deus, do povo de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Por isso, tem tudo a ver com esse lugar também. Ou seja, Jesus tinha um povo no Velho Testamento e Jesus tem um povo no Novo Testamento. O povo de Deus sempre existiu na face da terra. E eu quero mostrar para você alguns detalhes a respeito disso na palavra de Deus. Quando você vai para o livro de Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 12, você encontra aqui uma descrição muito interessante. Versículos 1 e 2 dizem assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Então você vê que assim como Deus chamou discípulos aqui na região da Galileia, Deus também chamou Abraão para uma missão especial. O chamado feito a Abraão tinha o mesmo valor, a mesma importância do chamado feito aos discípulos. E Deus também tem feito um chamado para nós nos dias de hoje, um chamado especial para você, meu amigo, e para mim também, que estudamos a palavra de Deus. Agora, nós percebemos aqui uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Lembre-se que Deus tem uma igreja, um povo. Em todos os tempos, a igreja foi a mesma, o povo foi o mesmo. Deus não muda, conforme diz Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Bem, com essa base toda, eu quero convidar você para conhecer um pouco melhor comigo a respeito dessa igreja. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E como você pode ver, eu estou abrindo a Bíblia aqui, é parte da manhã aqui na Galileia. Nós estamos antes do almoço e muitos dos episódios com Jesus aconteceram na parte da manhã. E eu quero ler com você Mateus 16 e queremos analisar o verso 18, que diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, veja só, eu tenho aqui uma pedra nas minhas mãos, só para exemplificar, porque quando Jesus falou sobre a igreja, sobre a pedra, Jesus não estava mostrando uma pedra pequena como essa, mas estava mostrando uma rocha, uma grande rocha. Mas a verdade é que a pedra na Bíblia é muito significativa. E Jesus disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por que sobre a pedra? Porque pedra é símbolo de eternidade, é símbolo de firmeza, de estrutura, é símbolo de confiança. E a rocha representa Jesus Cristo. A igreja de Deus não seria fundada sobre Pedro, mas seria fundada sobre a rocha. A igreja verdadeira teria Jesus como cabeça e como estrutura.
por isso que a mulher de Apocalipse 12, ela tem a lua debaixo dos pés e iluminada pelo sol, para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é aquele que coordena, que dirige o seu povo, que chama e que dirige, que chama e que coordena. Jesus é, na verdade, o Senhor da igreja de todos nós. Voltando para o texto bíblico, eu queria que você prestasse atenção comigo numa coisa. Deus, quando chama Abraão e diz, farei de você uma grande nação, Deus, na verdade, está prometendo a ele, de fato, uma nação, uma prosperidade. E foi isso que aconteceu com Abraão, exatamente isso. Quando Abraão casou-se com Sara, os dois não poderiam ter filhos. Mas um dia, Deus deu um filho a esse casal, e esse filho se chamou Isaac. Isaac casou com Rebeca e tiveram filhos. Destacamos Esaú e Jacó. Jacó, neto de Abraão, um dia teve um encontro com Deus numa madrugada. E nesse encontro com Deus, Deus converteu o coração de Jacó, converteu os seus pensamentos e mudou até o seu nome. E Jacó passou a se chamar Israel, ou seja, aquele que venceu, aquele que é vencedor mediante a graça do Senhor Jesus. Então, Jacó, convertido, agora se chama Israel. Israel casou-se, teve 12 filhos, e com esses 12 filhos ele forma exatamente 12 tribos. E com essas 12 tribos surge uma grande nação, um grande povo, que recebeu o nome do neto de Abraão, que é exatamente Israel, cumprindo exatamente a promessa de Deus a Abraão. E você sabe que Israel tinha uma igreja, uma religião, e a religião de Israel era a religião judaica. Portanto, os discípulos eram judeus e Jesus Cristo era judeu. Os judeus seguiam os princípios da Bíblia, guardavam os mandamentos. Os judeus seguiam os princípios de saúde, os princípios da Bíblia que nós conhecemos hoje. Eles também seguiam. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa um dia. Em João capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Em outras palavras, Israel como nação, não recebeu Jesus Cristo, mas pessoas, indivíduos, israelitas individuais, como os 12 apóstolos, como outros seguidores, como aquela multidão que seguia Jesus, essas pessoas entenderam o chamado e aceitaram, claro, a Jesus no seu coração. E foi através da vinda de Jesus aqui que Jesus implanta o cristianismo. O cristianismo foi implantado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz no ano 31, aí começa exatamente a contagem da era cristã com Cristo Jesus. A igreja cristã deveria passar por 7 períodos e nos próximos estudos, nos próximos programas, eu vou falar sobre essas 7 fases da igreja cristã. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um fato muito curioso. A igreja verdadeira, que vem desde o Velho Testamento, desde Adão e Eva, de Abraão, do povo de Israel, chega em Jesus, chega nos 12 apóstolos, essa igreja, ela continua até hoje. E a pergunta é, que igreja é essa nos dias de hoje? Quando você vai para Apocalipse 12, versículo 17, nós descobrimos que igreja é essa. Está escrito, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, meu amigo e minha amiga, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu estou falando dessa igreja, a mesma de Adão e Eva, a mesma de Abraão, a mesma do povo de Israel, a mesma dos judeus, a mesma de Jesus Cristo, a mesma dos dias de hoje. E finalmente, eu quero que você saiba o seguinte, Deus sempre teve um povo fiel aos seus mandamentos. E nós precisamos hoje fazer uma decisão juntos. Por favor, preste bem atenção, olhe para mim, olhe aqui no meu rosto, nos meus olhos. Eu quero que você saiba que hoje existe uma igreja, a igreja de Deus, que segue exatamente os mandamentos, como diz Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, verso 12. E Deus está chamando você para fazer parte dessa igreja. Você quer fazer parte dessa igreja? Então levante a sua mão e diga, eu quero, pastor. Eu estou aqui exatamente no Mar da Galileia, onde Jesus chamou os discípulos e agora Ele está chamando você para tomar uma decisão, para começar uma nova vida, para entregar sua vida a Jesus e para fazer parte
daqueles que seguem a verdade e que fazem parte da igreja verdadeira. Deus te abençoe. Parabéns. Bem-vindo à igreja que guarda os 10 mandamentos e que tem o testemunho de Jesus. Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, aqui diante do mar da Galileia, o Senhor chamou os discípulos e eu quero agora te agradecer, porque o Senhor está chamando cada um de nós, esse homem, essa mulher, essa família, chamando-nos para fazer parte dos teus seguidores, da tua igreja, do teu povo. Obrigado, Senhor. Nós aceitamos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Eu estou aqui na ilha de Patmos, diante do mar Egeu, na Grécia, para dizer para você sobre a esperança. A esperança é Jesus. E no passado, tentaram acabar com a nossa esperança, tentaram destruir a nossa esperança, mas não conseguiram, porque a esperança não morre. A esperança é Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11, está escrito: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero convidar você para fazer um estudo profundo e ter uma visão geral, panorâmica, das 7 igrejas do Apocalipse. Essas 7 fases começaram na cruz do Calvário no ano 31 e vão terminar, sabe quando? Quando Jesus voltar. Prepare o seu coração para entender essa grande verdade mostrada, revelada aqui na ilha de Patmos. Bem, eu estou chegando da ilha de Patmos, onde começamos esse tema, um tema maravilhoso, que é uma visão geral das 7 igrejas do Apocalipse, e o título dessa mensagem é A Esperança Não Morre. Para você ter uma ideia,
do que a Bíblia fala, o livro do Apocalipse especialmente, sobre as 7 igrejas, nós vamos dar uma passada agora nos capítulos 1, 2 e 3 do livro do Apocalipse. Para isso, vamos abrir a Bíblia Sagrada para começar ou para continuar esse estudo tão maravilhoso. Em Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, nós temos a primeira carta de Jesus a Éfeso. E a primeira carta de Jesus representa a primeira fase da igreja cristã na história, que começou na cruz do Calvário no ano 31 e terminaria por volta do ano 100, quando morre ou quando morreria o último dos 12 apóstolos. Esse período de Éfeso é o período mais incrível da história da igreja. É quando a igreja primitiva pôde viver, pôde praticar de verdade os princípios da palavra de Deus. Era a igreja realmente dos sonhos de Deus. Foi exatamente no período de Éfeso que Deus derramou o poder do Espírito Santo, a chuva do Pentecostes, e os discípulos pregaram e fizeram maravilhas e muitas pessoas foram curadas, a igreja era unida, as pessoas iam de casa em casa, repartiam o pão, eles viviam unidos na mesma fé. E em um sermão só, Pedro, o apóstolo, ele pregou e levou ao batismo cerca de 3.000 pessoas. Imagina isso? Pois é, Éfeso é esse período impressionante, o período em que a igreja realmente viveu essa experiência maravilhosa. É a era, portanto, apostólica, quando os discípulos dirigiam a igreja. Esse período passou, a igreja se manteve firme, se manteve fiel aos mandamentos de Deus, à guarda do sábado, aos princípios todos da Bíblia Sagrada. Só que depois do ano 100, então a igreja passa por uma outra fase, a fase de Esmirna, que vai do ano 100 até o ano 313 a 323, mais ou menos. É o período em que a igreja continua firme na fé, continua obedecendo os mandamentos de Deus, continua guardando o sábado, só que agora Satanás começa uma perseguição terrível contra os cristãos, ou seja, a pressão do inimigo era para que os cristãos abandonassem os seus princípios, abandonassem a Bíblia e abandonassem a obediência aos mandamentos de Deus. Essa perseguição no período de Esmirna, que está no capítulo 2, de 8 a 11, no verso 10, fala que haveria 10 anos de perseguição, ou seja, eles seriam provados por 10 dias proféticos, são 10 anos literais. Esmirna, a igreja se manteve firme. Porém, Diocleciano, usado inclusive pelo inimigo, usando a força do império, a força do Estado, perseguiu e matou muitos cristãos. Foi o período então da perseguição e do martírio. Aí chegamos no terceiro período, que é Pérgamo, e isso já nos faz lembrar do Coliseu que está aqui e também do portal ou do arco que é de Constantino, Pérgamo. Pérgamo é o período que vai do ano mais ou menos 313 ou 323 até o ano 538. Esse foi o período mais difícil da história da igreja cristã. Por quê? Porque foi em Pérgamo que as verdades bíblicas começaram a ser jogadas por terra. Em Pérgamo, Constantino toma uma decisão de acabar com a perseguição aos cristãos. Então aquela perseguição que aconteceu em Esmirna acabou. E aparentemente estava reinando a paz. No entanto, essa estratégia foi muito pior do que se houvesse uma perseguição, entende? Sabe por quê? Porque foi a era dos compromissos, das alianças. Foi exatamente quando igreja e Estado se uniram, quando política e religião deram as mãos. E Constantino até, ele se demonstrou cristão e chegou a dizer que havia se convertido ao cristianismo. Mas a verdade é que ele nunca se converteu. Eu estou aqui exatamente diante desse arco, que é o arco ou portal de Constantino. Então Pérgamo revela e mostra esse período em que de uma maneira muito sutil o inimigo começa a misturar verdades com mentiras. E a visão pagã entra na igreja, ideias espíritas entram na igreja. E o resultado é que no dia 7 de março do ano 321, então é feito um documento, e esse documento diz que o dia do Senhor não é mais o sábado, e sim o primeiro dia da semana, o domingo, e mais tarde se transformaria num mandamento.
Pois é, amigo. Foi isso que aconteceu no ano 321. O primeiro decreto oficial mudando o dia de guarda do sábado para o domingo. Isso foi no período de Pérgamo, que vai exatamente até o ano 538 aproximadamente. Então, esse período de Pérgamo também é um período em que começa a surgir um movimento que faz surgir a Igreja de Roma, a Igreja Romana, que passa então a partir daí ser uma figura de destaque na história. Uma figura de destaque na história bíblica e na história geral. Agora, quando Pérgamo termina por volta do ano 538, a estrutura toda está montada e, de acordo com a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versos de 12 a 17, a Bíblia diz no verso 13: conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então você percebe que o inimigo estabeleceria o seu trono dentro da igreja cristã. Ou seja, a igreja cristã agora começa a viver um momento difícil, porque mistura cristianismo com paganismo, mistura o certo com o errado, a luz com as trevas. E isso dá início a uma nova configuração, a uma nova fase da igreja cristã. Então, quando chegamos no ano 538, o bispo de Roma recebe a autoridade suprema e ele passa agora a ser não somente um pastor, mas também um chefe de Estado. E aí entramos na quarta fase da igreja cristã, que é a fase de Tiatira, que vai de 538 até 1798. Ou seja, 1260 anos. Só que no meio desse período, nós destacamos o ano de 1517, que foi o ano em que Martinho Lutero se levantou para dar início à reforma protestante do século XVI. Tiatira, portanto, é o período da apostasia total. É quando a verdade de Deus é jogada por terra totalmente e quando então a igreja romana, aquela mencionada em Apocalipse 17, aquela mulher meretriz, ela se levanta com todo o poder. A supremacia papal, então, ela passa agora a controlar, a dominar e ela passa agora a assumir o controle. Foi o período da Santa Inquisição, que de santa só tinha o nome, não é verdade? Porque foi uma verdadeira chacina. Santa Inquisição, isso também inclui o período da Idade Média e o período de Tiatira é aquele período em que a igreja verdadeira teve que fugir para manter a verdade. E o que ficou deu origem à igreja romana. Como você pode ver, eu estou aqui diante do Coliseu, exatamente um lugar onde as pessoas eram torturadas e devoradas pelos leões. Ou seja, a Inquisição foi forte aqui, na Europa e em várias partes do mundo. Essa é uma região muito significativa, especialmente para o período de Tiatira, ok? Quando foi o período da terrível perseguição da Idade Média e que, se Deus não fizesse uma intervenção, nenhuma pessoa escaparia. Terminamos o período de Tiatira, terminamos o período da supremacia papal em 1798. E aí começa uma outra fase, que começou, na verdade, um pouquinho antes, em 1517, com a reforma protestante, e a Bíblia menciona a igreja de Sardes, que está em Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6. Sardes é esse período que começa a reforma protestante. E essa reforma, com Lutero, começa a resgatar aquilo que no período anterior tinha sido jogado por terra. Deus levanta Lutero, levanta outras pessoas e começa a reforma protestante, indo até o ano de 1800, 833, por aí. Depois de Sardes, com o início da reforma, vem Filadélfia, que é o período do reavivamento. Ou seja, eles continuam agora fazendo a reforma, mas acontece um reavivamento interessantíssimo nos Estados Unidos, na Europa, em outras partes do mundo. Ou seja, pessoas se levantam e começam a estudar a Bíblia no período de Filadélfia. Especialmente Guilherme Miller começa a estudar Daniel 8,14, as profecias das 2300 tardes e manhãs. E eles chegam à conclusão de que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. Essa mensagem